Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz na pessoa de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. Ela diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até o verso de número 16. Vamos orar e depois vamos para o momento de louvor ao Senhor com mais um hino bem sazonal, um hino dessa época, um hino de Natal. Nosso Deus, mais uma vez nos reunimos para estudar a Tua Palavra. E para estudá-la precisamos da iluminação do Senhor. Sem a iluminação do Senhor nós não conseguiremos compreender a Tua verdade, porque ela somente é discernida em nós pelo Senhor. E é, Senhor, o Teu Espírito que age em nós, está em nós, este que garante a nossa salvação, é também o nosso iluminador. Obrigado, Pai. Obrigado pela força constante, pelo renovar, Senhor, incessante. Obrigado pela esperança sempre viva. Agradecemos e pedimos, Senhor, oriente-nos e abençoe, Senhor, a família, o lar de cada um de nós e aos nossos familiares também. Guarde a família da fé. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
falando, meus irmãos, sobre a relação que temos com a vida, com os nossos irmãos, resultado da vida que temos com Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho, sobre a relação ministerial, sobre o envolvimento de cada um de nós dentro desta obra. E o texto que nós lemos nos mostra um pouco disso. Ele abre-nos a porta, abre-nos a visão para olharmos e vermos que a relação de trabalho não é simplesmente uma soma de atividades. Não é só um ocupar função, ocupar um cargo, mas é relacionamento que tem um objetivo, que visa um propósito, que alcança mais longe o seu olhar, vendo além da própria realidade próxima. Ela vai um pouco mais além. Os dons espirituais, o que são e como nós podemos usá-los, como nós devemos usá-los. Efésios 4, de 7 a 16. Eu fiz a leitura a partir do primeiro verso do capítulo 4 e fomos até o verso de número 16. Voltando um pouco no passado, voltando aí umas 3 décadas atrás, muitos escritos começaram a surgir a respeito dos dons espirituais, os dons do Espírito. E naquele tempo, houve muita divergência, houve muita discussão a respeito dos dons, e por causa de toda aquela situação que envolvia um movimento não histórico com relação às experiências chamadas assim, sobrenaturais, através de dons espetaculares, nós perdemos muito da visão bíblica do que são de fato os dons espirituais. Eles estão dentro das Escrituras, nós não podemos fugir desta realidade. Deus nos ensinou a respeito, Deus nos mostrou qual o propósito desses dons, e isto é para nós. Isto traz a nós um pensar sobre, afinal de contas, qual a importância dos dons espirituais na vida da comunidade da fé. A confusão entre os dons espirituais, ela foi e ainda continua sendo muito grande. Primeiro, há muitas visões distorcidas sobre o que são os dons espirituais. Nós não temos um pensamento que seja uniforme dentro da vida da igreja, dos filhos de Deus, quer sejam eles mais carismáticos ou menos carismáticos, quer sejam eles históricos ou não. Não há uma visão próxima dentre os pensamentos. E a gente sabe que uma visão distorcida, ele vai fazer com que um valor seja priorizado em detrimento do outro. Isso acontece com os dons também. Aqueles que são considerados mais importantes, eles tendem a serem trabalhados mais, priorizados mais, e com essa situação, grandes problemas começam a surgir, porque faz com que não se trabalhe o todo como precisa, mas se trabalhe muito algum ou outro aspecto de maneira muito própria. Um livrinho muito fininho, um opúsculo de 30 e tantos anos atrás, ele tinha o título Os 9 Dons Espirituais. E ele, na leitura que eu fiz na época, ele mostrava que as Escrituras envolvem 9 dons espirituais e abarcam 9 dons. E dessa forma, meus irmãos, quem faz uma leitura vai ficar centralizado apenas em uma parte da verdade que as Escrituras apresentam a nós.
E desta maneira, nós vamos observar que começa a se dar uma ênfase muito grande a um lado e o outro começa a ser deixado de lado. E isso, meus irmãos, nós vamos ver que traz um problema grande. Um exemplo dessa gangorra pensa é o chamado dom de línguas. Muitos entendem que esse é um dom superior aos outros dons. Ele está acima dos outros. Esses que têm esses dons são considerados, podemos afirmar, muitos pela sua maneira de comportar-se como um crente de primeira classe. Os outros são considerados crentes de segunda classe. Não deixam de ser crentes, mas não receberam de Deus a premiação daquele dom fantástico, daquele dom tão importante, daquele dom que se sobressai por ser um dom superior. Segundo, a ignorância com relação aos dons. Primeiro, uma distorção com relação a eles. Segundo, a falta de conhecimento bíblico com relação aos dons espirituais. A falta de compreensão, a falta de conhecimento, a falta de entendimento a respeito deles pode trazer um enorme prejuízo para o crente e, consequentemente, vai trazer prejuízo também para a igreja em que ele está e vai trazer um prejuízo para o corpo de Cristo. Meus irmãos, a igreja, com essa falta de conhecimento, ela sofre, e ela sofre muito, porque aqueles que são parte dela, aqueles que são os membros da comunidade local, eles receberam dons. Eles receberam dons que eles precisam serem usados porque eles têm um papel único e importante dentro do corpo de Cristo. E, meus irmãos, a ignorância tem levado muitos a não fazer uso desses dons. E quando eles não são usados, meus irmãos, o corpo de Cristo sofre com isso. E não apenas o corpo de Cristo. Ele sofre. E sofre por uma razão muito simples. Ele sofre porque o dom que ele tem, que vai representar alegria, que vai representar a ele o ser útil dentro do corpo de Cristo, não estará acontecendo. O exercício do dom não estará sendo praticado, não está acontecendo esse exercício. E isso vai fazer com que o coração ele se entristeça, com que o coração, meus irmãos, se sinta inútil dentro de uma comunidade onde ele poderia ser profundamente útil. Veja o que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo de número 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra de Deus, ela nos afirma que aquilo que está revelado é para o nosso conhecimento. E Paulo frisa esta verdade escriturística com esta afirmação. Eu não quero que vocês sejam pessoas ignorantes com relação aos dons espirituais. Eu não quero que isso aconteça com vocês. O que eles são? O que são os dons do Espírito? O que são os dons espirituais? Vejam essa definição de Wayne Mack. Dons espirituais são as habilidades que Deus concedeu aos cristãos para a edificação dos outros no corpo. Uma definição muito simples. Os dons espirituais são aquelas habilidades dadas por Deus àqueles que estão em Cristo Jesus para edificar as outras pessoas dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai apresentar para nós, através do uso de algumas expressões, algumas palavras, dentro do texto que nós vamos ver a seguir, uma visão mais alargada com relação aos dons. Ele vai usar 5 palavras do vocabulário grego, que são palavras diferentes, para se referir ou ligar, fazer um link com a realidade dos dons dentro do corpo de Cristo.
12, de 1 a 7 de 1 Coríntios, o texto diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Vamos a essas palavras, meus irmãos. Primeiro, a palavra pneumatikon, ou pneumatikon. Ela é traduzida no primeiro verso como dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa é uma palavra, meus irmãos, dentro do contexto grego, que vem dar para nós origem a uma palavra que não é tão estranha, a palavra pneuma. A palavra pneuma, ela está ligada normalmente ao espírito, e pneuma significa ar, vento, né? Daí vem a palavra pneumático, né? Aquele invólucro cheio de ar que sustenta os nossos carros, né? Na rodagem dele. Essa palavra, frequentemente usada dentro da Bíblia, ela liga-se à pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, claramente ela nos mostra que as nossas habilidades que nós recebemos naturalmente de Deus quando nascemos, quando somos simplesmente seres humanos, elas nem sempre elas estarão em equiparação com as nossas habilidades espirituais. Esses dons naturais, essas habilidades naturais, são dádivas de Deus a todas as pessoas. Mas quando acontece a mudança, a transformação na vida de alguém e essa pessoa nasce de novo, ela recebe da parte de Deus dons concedidos por Ele para o trabalho dentro do corpo de Cristo de uma maneira muito rica e muito preciosa. A outra palavra é carismaton, que é traduzida simplesmente por dons no verso de número 4. Vejam só, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esse termo vai dar origem à expressão bem conhecida de cada um de nós, que é a expressão graça, né? Daí vem a palavra carismático, né, que vai ligar-se aos dons ou aos dons sobrenaturais, algumas coisas assim, e que traz-nos uma ampla discussão a respeito. Esse termo ele se origina da palavra graça, essa palavra charis em grego. Então, meus irmãos, essa palavra vai mostrar para nós que os dons, eles não são merecidos, não há mérito de ninguém para recebê-los. É um favor de Deus dado aos cristãos. Os dons, ora, a charis são diversas, mas o Espírito é o mesmo. Esses dons, este ato gracioso de Deus, ele é concedido de maneira diversa pelo mesmo Espírito. São concedidos independentemente do que nós fazemos, meus irmãos. Isso é importante nós frisarmos. Não depende do que fazemos ou do que nós podemos ou venhamos a fazer para merecer esse dom. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. É muito comum nós encontrarmos ainda hoje muitas pessoas fazendo reuniões de busca de dons. Reuniões que acontecem aí de maneira longa, de maneira emocional, emotiva, de maneira contemplativa,
para que Deus, então, batize, como se diz, batize com o Espírito Santo e conceda dons sobrenaturais. Meus irmãos, não há mérito absolutamente em ninguém que leve a pessoa a receber de Deus qualquer dom. Dom é um favor de Deus onde não há merecimento, e isto acontece por uma liberalidade do próprio Deus. Ele faz isso porque ele quer fazer, amorosamente ele faz, e ele concede dons que são os mais diversos dentro do corpo de Cristo. A palavra diaconion. Essa palavra significa serviço. É daí que vem a ideia do diácono. Está aqui no verso 5 que diz: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo, não há mudança. Há diversidade, sim, no serviço, no diaconion, mas o Senhor é o mesmo. Ela se refere ao exercício do ofício do diaconato, né? Só que, irmãos, não aponta apenas para o ofício, mas está indicando todas as pessoas que servem. Essa palavra refere-se ao serviço. E aqui dentro desse contexto, é a isto que ela se refere. Não é nenhuma outra coisa, não está falando do diaconato dentro da igreja. Está falando a respeito do serviço dentro do corpo de Cristo. Assim sendo, meus irmãos, os dons espirituais, eles são concedidos a todos os crentes para servir. Para servir a quem? Para servir a Deus. Mas não há serviço a Deus sem o serviço às pessoas. Isso é impossível. A outra palavra é a palavra energenaton, que significa realizações. Verso 6, ele diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É importante nós observarmos que essa palavra, ela energenaton, ela nos faz lembrar energia, e é de onde a palavra energia vem. Isso mostra que o dom, ele é eficiente não pela prática em si. Ele é eficiente pelo poder de Deus que opera quando os dons espirituais são usados dentro do corpo de Cristo. Então não é a minha ação, não é a sua ação, não é a ação de ninguém que vai fazer com que o dom se torne efetivo e eficaz. Mas é o poder de Deus se manifestando, é a força de Deus agindo que vai fazer, meus irmãos, que ele produza o que é necessário produzir dentro do corpo de Cristo. Vejam, mais uma vez, voltamos à dependência que temos de Deus. Não é a nossa habilidade em si, mas é a habilidade que recebemos de Deus e que amorosamente passamos, meus irmãos, a praticar de uns para com os outros, e é onde Deus age e faz com que o resultado seja um resultado eficaz e eficiente. Afinal de contas, quem controla a efetividade dos dons é o próprio Deus. Ele é o que concede esses dons. É Ele quem dá. E é Ele, meus irmãos, que vai controlar a efetividade de cada um dele. A próxima palavra, a palavra phanerosis, que significa manifestação. Verso de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Paulo se refere a essa dádiva concedida por Deus como sendo manifestações do Espírito Santo em nós, e que vai ser manifestação também através de nós. Meus irmãos, eles nos são dados para que
o caráter e o poder de Deus sejam revelados à igreja e revelados através da igreja às pessoas que estão à nossa volta, ao que nós chamamos de mundo. Os dons, quando são usados, eles mostram e revelam, meus irmãos, o caráter e o poder manifesto de Deus ali, através do exercício, através do trabalho, através do serviço dos filhos dele. Veja, voltamos lá atrás. Os dons são concedidos para a honra e para a glória de Deus, não para o engrandecimento ou a exaltação de qualquer pessoa. Quando são usados o caráter e o poder de Deus, eles tornam-se conhecidos. Eles manifestam, meus irmãos, a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós concluímos então, meus irmãos, que os dons concedidos pelo Espírito não são simplesmente as habilidades naturais que nós desenvolvemos através da nossa vida, né? Não é assim. São habilidades espirituais concedidas, meus irmãos, a todos os crentes quando acontece um novo nascimento. Vai além das habilidades naturais. Esses dons, meus irmãos, mais uma vez falando, eles mostram o caráter de Deus e vão revelar, meus irmãos, a capacitação que Ele nos concede por intermédio do seu Santo Espírito. É através dele que eles são concedidos. Nós observamos e vemos isso quando nós estudamos a origem dos dons. Deus é quem concede dons ao seu povo. Ele faz isso de maneira soberana. Significa que não vai ser ninguém que pressionará Deus, quer seja com culto de vigília, quer seja com reunião de busca de dons ou qualquer outro ato que possa acontecer. Ele concede soberanamente de acordo com a vontade dele. Tanto no texto de Efésios que lemos, quanto de Corinto que lemos ainda há pouco, nós vamos ver que os dons eles estão ligados diretamente a Deus. Efésios 4, versos 7, 8 e 11. Nós vamos encontrar, meus irmãos, por 3 vezes a menção de que os dons espirituais são concedidos pela pessoa de Cristo Jesus. Então é importante que nós saibamos de onde eles vêm. Qual é a sua procedência? Porque sabendo de onde eles vêm, de onde procedem, meus irmãos, nós vamos já ter uma facilidade. Porque esse nosso coração que, apesar de convertido, de regenerado, não glorificado ainda, ele vai com certeza nos tentar a levar-nos a uma posição de arrogância, de orgulho, que é o que nós temos visto por aí. Muitas pessoas que têm afirmado ter um ou outro dom sobrenatural, espetacular, como eles afirmam, tornaram-se pessoas orgulhosas e arrogantes. E não é, meus irmãos, o propósito dos dons na vida dos filhos de Deus. É uma relação contrária. As Escrituras dizem que nós estamos para servir, para a diaconia que fomos transformados. Se fomos transformados para sermos a semelhança de Cristo, e Jesus diz que veio para servir e não para ser servido, e que mais bem-aventurado é aquele que serve do que aquele que quer ser servido, que é servido. É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Nós observamos, meus irmãos, que a nossa vida é uma vida de servir uns aos outros. Vejam a exortação de Paulo aqui em Filipenses. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nossa relação é de serviço.
Se não entendemos de onde procedem os dons, qual é a sua origem e por que eles são concedidos, meus irmãos, com certeza nós vamos achar que somos melhores uns do que os outros, dependendo do dom que nós recebemos. Pedro faz a mesma coisa. Ele faz uma exortação muito parecida quando ele fala do uso dos dons espirituais. Capítulo 4, verso 10 e 11. Primeira carta, ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, os dons nos são dados para serviço. É para servir um ao outro. E uma coisa que é importante: todos os crentes em Cristo Jesus, é um pouco estranho falarmos em verdadeiros crentes, porque pensar em falso crente é redundância, falar em verdadeiro crente. Assim como é estranho falar em falso crente. Podemos entender verdadeiro crente ou falso crente como aquele que frequenta a comunidade da fé e de fato recebeu de Deus a transformação na sua vida. E falso crente é aquele que vive na comunidade da fé, mas que não sofreu essa transformação. Todos esses verdadeiros crentes, eles receberam de Deus dons espirituais. Todos, indistintamente. Não há um sequer que não tenha recebido algum tipo de dom. Nenhum. 100%. Todos receberam pelo menos um dom para o serviço no corpo de Cristo. O que pode acontecer é que podemos ter alguém que não saiba o seu dom, não conseguiu identificá-lo ainda, ou alguém que sabe, mas está negligenciando o uso dele. Isso é possível. Mas dizer que não recebeu dom nenhum, meus irmãos, ou então é desconhecedor, negligente, ou então não é alguém que está salvo em Cristo Jesus. A realidade de que cada crente recebeu de Deus um dom mostra, meus irmãos, que cada um de nós tem um papel dentro da vida na família da fé. Cada um de nós é um elemento importante no progresso do corpo de Cristo. Cada um de nós é extremamente importante dentro da vida da comunidade local. Cada um de nós é importante para o crescimento na direção do Senhor das outras pessoas que estão próximas de nós. Por isso é importante que nós saibamos o seguinte: primeiro, os dons são diversos. Nós não temos todos os mesmos dons. As Escrituras nos afirmam isso. Mesmo quem tem o mesmo dom que a outra pessoa, meus irmãos, não vai receber na mesma medida e não vai ter a mesma forma de atuação. Não recebemos os mesmos dons. E quando há duas pessoas que receberam o mesmo dom, meus irmãos, não será idêntico em tudo. Ao contrário, o dom estará lá, mas as áreas de atuação, elas podem se tornar diferentes. Segundo, meus irmãos, os dons eles contribuem para que a unidade do corpo seja visível. Os dons eles têm que contribuir, meus irmãos, para a união. Eles têm que contribuir para que a unidade seja vista e seja conhecida. Em Corinto aconteceu algo completamente diferente disso. A igreja de Corinto, ela recebeu muitos dons. Só que os dons, eles serviram, meus irmãos, para separar e não para unir. Os dons serviram para cada um sair para o seu lado. Os dons foram fator determinante para a divisão dentro da igreja. O que deveria ser usado para unir foi um grande instrumento de separação.
permitiram que a arrogância, permitiram que o orgulho tomasse conta dos seus corações, e o resultado é o que nós temos, meus irmãos, dentro daquela carta. Os santos e santificados em Cristo brigando, se desentendendo, se desarmonizando. Interessante. Tudo isso acontece porque tinham. Talvez se não tivessem, não haveria muito problema. Mas, como todo crente em Cristo recebe dom, os dons têm que se mutuamente somarem para que eles cumpram o propósito de Deus dentro da vida da comunidade da fé. Nós devemos lembrar sempre do que Paulo disse em 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Os dons são diversos, meus irmãos. E é dentro da diversidade dele que a finalidade desses dons ela vem se cumprir. Eu fico imaginando um time de futebol só com goleiro. 11 goleiros dentro de campo. Nós teríamos algo que poderíamos dizer que não é futebol. Nós precisamos de 11 pessoas que ali dentro cumpram funções diferentes, finalidades diferentes para que o todo ganhe e para que o objetivo seja alcançado. No capítulo 4 de Efésios, além do apóstolo Paulo falar da origem, da natureza dos dons espirituais, ele vai tratar dos propósitos deles também. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, esse texto ele chama a atenção, mostrando que os líderes eles devem usar os seus dons para aprimorar, para aperfeiçoar os outros que estão debaixo da sua liderança. Eles receberam de Deus qualidades específicas, dons especiais, e que precisam ser uma dádiva, não apenas a eles, mas uma dádiva também no uso deles junto da comunidade da fé. O N.Mac afirma o seguinte: os dons que os líderes receberam devem ser usados para ensinar, servir de modelo, aconselhar, confrontar e desenvolver as habilidades de serviço dos membros da igreja. Então é muito importante que nós não nos esqueçamos de que os dons, eles não são dados apenas a líderes, e o papel de uso de dons não é apenas daqueles que são a liderança da igreja, mas é um papel de todos os crentes em Cristo Jesus, porque todos receberam dons e todos têm que usar os seus dons para o serviço à comunidade da fé. Não é o serviço à denominação, mas às pessoas dentro da denominação. E assim nós vamos ver que através do serviço de cada um, nós vamos ter a bênção de Deus se manifestando através desse serviço na vida uns dos outros. E qual vai ser o resultado? Meus irmãos, o resultado vai ser o crescimento espiritual dessas pessoas, o crescimento do corpo de Cristo Jesus. Esses versos de 13 a 16 mostram que o desempenho em cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para o uso dos dons espirituais,
eles vão gerar resultados, meus irmãos, que nos impressionarão dentro da comunidade da fé se forem usados devidamente. Usados indevidamente, eles causam problemas. Usados devidamente, impressionantemente, eles causam resultados abençoadores. Esses versos apontam para 3 resultados mais diretos que nós encontramos lá no livro do Wayne Mack, né, da nossa editora. São 3 resultados. Primeiro, a igreja se torna unificada e amorosa. Ou os dons, eles vão causar separação e disputa, ou eles vão, meus irmãos, tornar a igreja mais amorosa e vai unificar ainda mais a vida de uns para com os outros. Depois, a igreja, ela vai se tornar mais sábia, ela vai amadurecer. E terceiro, ela se tornará mais eficaz e mais bem-sucedida no cumprir do seu propósito e do seu papel como igreja do Senhor Jesus. Ela vai se unir mais, se tornar mais amorosa, ela vai ser uma igreja sábia e madura, e ela vai ser eficiente naquilo que ela fizer dentro da realidade da vivência e do que Deus planejou para ela no reino de Deus. Ela vai ser uma igreja bem-sucedida, meus irmãos. Os dons, eles só abençoam a igreja de Deus. E, meus irmãos, essa igreja abençoada é uma igreja que, com certeza, ela vai crescer, porque ela vai receber dia a dia aqueles que estarão sendo salvos por Deus. É para dentro dessas igrejas que Deus manda os filhos, meus irmãos, agora adotados, no momento em que creem, para que sejam cuidados, para que sejam tratados e para que eles sejam úteis também. Como vamos descobrir o dom que nós temos? É bem provável que muitas pessoas vivam com essa interrogação. É muito provável que depois de estudar tudo que nós estudamos, ainda fique a pergunta, afinal de contas, qual é o meu dom? Como descobri-lo? Vejam essas dicas, 4 dicas que estão listadas e que nos ajudam. Primeiro, estude a sua Bíblia. Na sua Bíblia você vai ver como Deus ele capacitou o seu povo durante todo o tempo, a partir do momento em que chama Abraão lá em Ur dos Caldeus. Deus capacita o seu povo e ali você vai descobrir quais são os dons que Deus concede ao seu povo. Depois, meus irmãos, somente a sua motivação. O que é que te motiva como filho de Deus? Esse é um outro aspecto. Irmãos, olhar para o motivo que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos, com certeza vai nos ajudar a descobrirmos qual é o nosso dom. Afinal de contas, ele é dado para que Deus seja glorificado e não nós mesmos. Então, comece olhando aquilo que te motiva, aquilo que você com muito amor, tranquilidade e alegria tem o prazer de fazer. Terceiro, quais são as suas habilidades? Já pensou nelas? Peça a Deus que o capacite a exercê-las, a exercitá-las, a usá-las. Uma dica interessante é você observar quais são as portas que Deus abre e que você com muita facilidade entra por ela e que com muita alegria realiza o que tem a realizar
na porta que está aberta, na porta que foi aberta por Deus. E um quarto ponto, importante, mas difícil para muitos, né? Afinal de contas, o orgulho do coração aperta. Escute os seus irmãos. Os seus irmãos podem ajudá-lo no processo de descobrir ou firmar ou solidificar o dom ou os dons que Deus te concedeu. Eles podem ajudar você a ver o que você mesmo pode não estar conseguindo ver na caminhada do seu dia a dia com o Senhor. Então, primeiro, olha para a Bíblia, vejam como Deus capacitou o seu povo, como Deus agiu e quais foram as habilidades que Ele concedeu ao povo. Depois, pense naquilo que te motiva dentro do corpo de Cristo. Depois, vejam quais são as suas habilidades, o que você faz com mais facilidade e tranquilidade. Depois, preste atenção no que os seus irmãos, no que as pessoas dizem com relação ao que você tem feito, ao que você tem realizado, às facilidades que você tem. Eles podem te ajudá-lo a ver aquilo que você mesmo não está conseguindo. Afinal de contas, meus irmãos, os dons espirituais, eles são qualidades concedidas por Deus. Eles vêm de Deus. Eles existem para o uso mútuo, para a mútua cooperação. Eles existem para que haja crescimento e amadurecimento dentro do corpo de Cristo. Eles existem para que haja união dentro da unidade. Eles existem para mostrar que nós dependemos uns dos outros. Isso na prática. O que nos leva a um coração humilde. Humilde por saber que os dons, eles não são merecidos de nenhum de nós. Eles foram dados por Deus. Humildes porque nós sabemos que o nosso dom exercido para nós mesmos não vale absolutamente nada. Ele só tem papel e função quando exercido na direção da pessoa que está próxima de nós. E ele terá cumprido o seu propósito quando essa pessoa ou essas pessoas estiverem amadurecendo na fé, amadurecendo na sua vida com o Senhor. Que Deus continue a te usar, a te renovar e a cuidar de você. Lembre-se dos dons, pratique-os. Viva para a honra e para a glória do Senhor. Que Ele te abençoe. Amém. Nele a
Vamos encerrar, meus irmãos. Pai, mais um instante temos na Tua presença orando e Te louvamos, Pai, porque nós vamos conhecendo mais e mais pela Tua palavra que tudo é imerecida graça. Nós só respondemos com aquilo que recebemos do Senhor. Clareie em cada um de nós os dons que o Senhor nos concedeu e permita-nos, Senhor, honrá-lo e glorificá-lo com o uso desses dons na vida das pessoas que estão perto de nós e que haja mudança nessas vidas, crescimento em graça e sabedoria, Senhor. Que sejam pessoas mais maduras, pessoas mais experimentadas na vida contigo, Pai. Obrigado, guarde-nos ainda na caminhada do dia de hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
O amor de Deus, o nosso Pai, o consolo do Espírito Santo continue com a sua vida, com a sua família e com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Dentre os muitos títulos e funções atribuídas a Jesus, esta é uma das mais sugestivas. Jesus é o nosso defensor. Ele é o advogado singular, e isso por 3 razões eloquentes. A primeira delas é que ele é o justo. Ninguém jamais achou dolo em sua boca. Ele nunca cometeu pecado, jamais usou de espertezas para defender a si mesmo ou mesmo seu povo. Jamais amainou o rigor da lei ou a torceu para favorecer-se. A segunda razão é que Jesus é o advogado singular pela excelsitude de seus métodos. Ele não veio para defender a nossa inocência, mas para afirmar nossa culpa. Ele não veio para dizer que o homem é bom, mas para declarar que é pecador. Ele não veio simplesmente para estar do nosso lado, mas em nosso lugar. Ele não veio para falar por nós, mas para morrer pelos nossos pecados. A terceira razão é que Jesus é o advogado singular, porque jamais perdeu uma causa. Todo aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele o lança fora. Todo aquele que confessa seus pecados é perdoado. Todo aquele que, cansado e fatigado, busca o abrigo de seus braços é acolhido e aliviado. Ele cura, liberta, perdoa, salva e restaura. Ele é o advogado incomparável. Para ele, não tem causa perdida, nem vida irrecuperável. Ele transforma os filhos da ira em filhos do seu amor.